Olá, irmãos e irmãs, você está no canal O Caminho Ortodoxo. E antes de iniciar esse vídeo, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão confiando em nosso trabalho. Na metade de fevereiro, nós tínhamos apenas um seguidor e agora em abril estamos muito próximos dos 1000. Nosso trabalho é de cunho histórico e desde o início nós tínhamos o desejo de trazer luz aos fatos que comprovam a veracidade da Santa Igreja Católica e Ortodoxa. E é sempre importante lembrar que aqui, no nosso canal, nós não tratamos sobre pastoral, espiritualidade ou acompanhamento de qualquer fiel, sendo isso reservado exclusivamente aos padres e aos bispos de nossa igreja. Caso você tenha interesse de se aprofundar verdadeiramente na espiritualidade do cristianismo ortodoxo, te convidamos a buscar uma paróquia ortodoxa canônica, ir à Divina Liturgia e conversar com um padre. Pois bem, e no vídeo de hoje gostaríamos de trazer alguns dados importantes sobre a questão dos apelos que ocorreram no primeiro milênio, e apelos esses que, para os católicos romanos, representam uma importante parte do corpus doutrinário que moldam a jurisdição universal do Bispo de Roma. O ponto é, teriam outras sedes patriarcais o direito e o poder de receber apelos e fazer julgamentos, assim como Roma? Uma vez que a doutrina romana impele que o Papa possui jurisdição sobre toda a Igreja, seria impossível, historicamente falando, encontrar outras sedes realizando o mesmo que a Sé Latina, correto? Errado. Aliás, muito errado. Como mostraremos a seguir, não apenas Roma, mas também Constantinopla tinha os mesmos direitos de receber apelos e emitir julgamentos. Pois bem, a questão central para os latinos pode ser vista no cânon 3 do Sínodo de Sádica, onde é dito: se, porém, aparecer que um dos bispos em determinada causa tenha sido condenado, e ele estiver convencido de não ter uma causa débil, porém justa, de modo que o veredito possa ainda ser renovado, se parecer bem à vossa caridade, honremos a memória do apóstolo Pedro, e escreva-se por parte daqueles que julgaram o bispo de Roma, para que, se necessário, os bispos vizinhos daquela província renovem o julgamento, e que ele designe os árbitros. Sobre a questão do sínodo de Sádica, o Jerônimo, que é meu parceiro aqui no canal, ele está desenvolvendo um vídeo especificamente sobre esse sínodo, abordando todos os pontos, os cânones e principalmente o contexto em que eles ocorreram. Então, fiquem sintonizados aqui no nosso canal, no Caminho, que teremos um material completo sobre esse sínodo. No entanto, para esse vídeo de agora, o que aqui nos importa é mencionar que neste concílio, ou nesse sínodo, o bispo de Roma, através desse cânon 3, passa a trabalhar como um tribunal de apelação, julgando casos e, quando convidado, atuando na resolução dos conflitos. Logo, olhando isoladamente o cânon, deveríamos pensar que essa era uma prerrogativa única do bispo de Roma. Porém, Roma não foi a única a receber esse munus e, atualmente, a própria Igreja Latina confirma isso em seu documento emitido em Chieti, Itália, no ano de 2016. Esse documento, inclusive, está no ar no site do Vaticano e no parágrafo 19 é mencionado que apelos ocorriam para a Igreja Romana, porém também é dito que o Oriente recebia apelos. O parágrafo diz: ao longo dos séculos, vários apelos foram feitos ao bispo de Roma, inclusive do Oriente, em questões disciplinares, como a deposição de um bispo. Uma tentativa foi feita no Sínodo de Sádica para estabelecer regras para tal procedimento. Sádica foi recebida no concílio de Trulo. Os cânones de Sádica determinaram que um bispo que tivesse sido condenado poderia apelar ao bispo de Roma, e que este último, se julgasse apropriado, poderia ordenar um novo julgamento a ser conduzido pelos bispos da província vizinha à do bispo em questão. Apelos relativos às questões disciplinares também foram feitos à sede de Constantinopla e às outras sés. Tais apelos, as sés principais eram sempre tratados de maneira sinodal. Os apelos ao bispo de Roma, vindos do Oriente, expressaram a comunhão da igreja, mas o bispo de Roma não exercia autoridade canônica sobre as igrejas do Oriente. Esse trecho do documento ele é muito importante, uma vez que a própria Igreja Romana assumiu que nunca exerceu autoridade canônica no Oriente. Entretanto, a segunda parte dele é ainda mais importante, pois menciona que outras sés também recebiam apelos, assim como Roma. E aqui, como já mencionado, falamos da Igreja de Constantinopla.
A Sé Constantinopolitana, que já havia recebido seu status de Nova Roma no Segundo Concílio Ecumênico, em 381, através do Cânon 3, recebeu de forma oficial, 108 anos depois, o mesmo poder da Igreja Romana ao trabalhar no julgamento e recebimento de apelos por parte de outras dioceses, bispos, padres, etc. No Concílio de Calcedônia, através dos cânones 9 e 17, o trono da Igreja de Constantinopla passa a atuar como a antiga Roma, sendo um tribunal de apelação. No cânon 9, por exemplo, é dito: se algum clérigo tiver uma questão contra outro clérigo, ele não deverá abandonar o seu bispo e recorrer aos tribunais seculares, mas primeiro deve expor o assunto perante o seu próprio bispo, ou que o assunto seja submetido a qualquer pessoa que cada uma das partes possa, com o consentimento do bispo, selecionar. E se alguém contrariar esses decretos, que seja submetido às penalidades canônicas. E se o clérigo tiver uma queixa contra seu próprio bispo ou qualquer outro bispo, que seja decidido pelo sínodo da província. E se um bispo ou clérigo tiver uma divergência com o metropolitano da província, que recorra ao exarca da diocese ou ao trono da cidade imperial de Constantinopla e lá seja julgado. Já no cânon 17 é dito: as paróquias periféricas ou rurais devem, em cada província, permanecer sujeitas ao bispo que atualmente tem jurisdição sobre elas, particularmente se os bispos as têm governado pacífica e continuamente pelo período de 30 anos. Mas se dentro de 30 anos houve ou há qualquer disputa a respeito delas, é lícito aqueles que se sentem prejudicados levar sua causa perante o sínodo da província, e se alguém for prejudicado por seu metropolitano, que o assunto seja decidido pelo exarca da diocese ou, prestem atenção, pelo trono de Constantinopla, como mencionado anteriormente. Isso é, fazendo referência ao cânon 9. E se alguma cidade foi ou vier a ser recentemente erigida por autoridade imperial, que a ordem das paróquias eclesiásticas siga o exemplo político e municipal. Pois é, meus caros ouvintes, esses dois cânones são importantíssimos por vários motivos. O primeiro deles é que todas as sedes os receberam, logo, todos estavam cientes que a Igreja de Constantinopla passava a ter a mesma função da Igreja Romana. Segundo, que eles demonstram como a Igreja do primeiro milênio era sinodal, fazendo valer a premissa que todos os bispos são sucessores de São Pedro, como já disse outrora São Cipriano em sua epístola de número 26. Terceiro, que o julgamento e direito de apelação, tanto de Roma como posteriormente de Constantinopla, apenas revela que o caráter de universalidade da Sé Romana pregado pelos latinos nunca existiu. Outras dioceses, sés, tronos episcopais agiam da mesma forma, sem que para isso eles recebessem o título de universais, como também condenou, de forma prévia, o Papa de Roma, São Gregório, o dialogista, em seu livro V, Carta 43. Por isso, dizemos e afirmamos, a Igreja do primeiro milênio era sinodal, não monocentralizada em um bispo. Além disso, como já mencionamos em outro vídeo, os cânones apostólicos 34 e 35 afirmam que cada bispo deve conhecer o seu primaz e nada fazer sem ele. E é isso, meus caros irmãos. Se vocês gostaram desse conteúdo, te convidamos a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, curtir os nossos vídeos, porque aqui nós buscamos trazer um trabalho de pesquisa, um trabalho histórico, não apenas para ortodoxos, mas também para todos os cristãos que se interessam pela história da Igreja. E é isso, mais uma vez fica aqui o nosso muito obrigado e que Deus vos salve.